Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Olha só o que aconteceu com o HSML nos últimos 5 dias. Isso aqui não tem relação só com a queda do IFIX, não. Soltaram um relatório e esse relatório meio que chateou um pouco os cotistas. Eu sou cotista do HSML, é um dos fundos que está caindo pra caramba na minha carteira. Quero te mostrar minha opinião sobre o que aconteceu no último relatório e como você tem que olhar pra frente e como que você tem que se comportar agora. Você que é cotista de qualquer fundo de shopping ou principalmente se você é cotista do HSML. Mesmo você que não é cotista do HSML, você tem que prestar atenção aqui, que pode ser uma ótima oportunidade para você entrar, ou então, rapidamente uma medida desesperadora para você tirar ele da sua carteira. E olha só, não vou nem ler o relatório por completo junto com vocês, porque a gente já leu recentemente o relatório do HSML e a gente viu que é um fundo que está entregando bons resultados, é um fundo que fez uma venda muito boa, é um fundo que está conseguindo fazer venda com lucro, ganho de capital para os cotistas, é um fundo que está aumentando sua venda, seu NOI, né, tá realmente aí um fundo indo muito bem. E ele tá caindo pra caramba por conta do cenário macroeconômico e agora ele caiu mais 3, 4% aí, justamente por conta dessa notícia que ele soltou. Vamos ler junto aqui comigo essa parte do relatório e aí depois eu quero te mostrar uma coisa muito importante sobre taxa de performance e aí eu quero te levar uma reflexão sobre o motivo do HSML fazer isso. Lembrando que isso aqui não aconteceu só no HSML, também aconteceu no HSLG, que também é um fundo que é gerido pela mesma gestão, né? O HSI. Então o HSLG tá lá descontado, o HSML aqui descontado também. Será que todos os fundos dessa gestão ficam descontados? Por que será? Se os fundos estão indo bem. Olha só, a distribuição do fundo agora no mês de novembro e dezembro, né? Esse relatório aqui é referente ao mês de novembro, então o pagamento que a gente recebeu em dezembro é referente ao mês de novembro. A distribuição do fundo foi de 80 centavos, que representa um dividendo yield sobre o valor de mercado de 11,6%. 11,6% sobre o valor de mercado do dia 29 do 11. Hoje, se a gente for realmente pegar aqui o dividendo yield e se a gente pegar o yield mensal realmente do HSML pela cotação atual, cara, tá muito mais barato, né? Tá muito mais barato. Então o dividendo yield sobe pra caramba. 13,16, enquanto aqui no relatório, né, no fechamento do dia 29 do 11, foi 11,6. O guidance da distribuição, guidance é o objetivo, a meta, né? O que eles querem bater. Olha lá, o guidance da distribuição para o próximo mês é de valores de 80 centavos a 82 centavos por cota. Sendo que, agora em dezembro, teoricamente vai pagar 0,80, 0,82 centavos por cota. Sendo que, a partir de janeiro de 2025, a gestora revisou o limite inferior para 0,65 por cota. Que isso? Vai cair 15 centavos, 17 centavos? Olha lá. Agora eles vão explicar o motivo, né? Porque preste atenção aqui comigo. O guidance estava até abril de 2025, eles já tinham soltado um guidance que ia ficar aí pelo menos no mínimo de 80 centavos, correto? Até abril de 2025. E agora eles vêm aí e jogam esse balde de água fria aos cotistas falando que o limite inferior vai ser 0,65. Ou seja, esse dividendo aqui, ó, tá aqui já o guidance revisado até maio, ele pode sim ser de 65 centavos no mês que vem. Então imagina lá em janeiro você receber 0,65 centavos. O fundo já tá aí com um PVP de 0,66, pagando, ele tá com um PVP de 0,66, pagando 80 centavos por cota. Imagina o que vai acontecer com esse fundo se ele pagar ali o 0,65. E aí a gente vai entender o motivo, qual que é a justificativa da gestora diminuir essa banda inferior do guidance. Lembrando que isso é o guidance, é o que eles esperam, mas pode ser que ele continue de 0,65 a 0,82 e pode ser que ele continue distribuindo 0,80, lembra disso. Mas quando ele diminui a parte inferior do guidance, pô, o que a gente espera é que ele reduza os dividendos, né? A redução ainda não aconteceu, mas é o que a gente espera, porque senão ele teria elevado a banda, né? E não diminuído a banda. Se ele quer aumentar os dividendos, ele vai colocar de 0,80, agora vamos de 0,80 a 0,90 e não de 0,82. A banda superior ficou estática e a banda inferior caiu 15 centavos, né? Olha a explicação deles aqui, ó. A despeito da sólida performance operacional dos shoppings que compõem o portfólio, da expectativa de recebimento futuros relacionados aos desinvestimentos realizados, foram as vendas, né? Lá do Shopping Pátio Maceió e do Uberaba, a gestora optou por ajustar o limite inferior do guidance. Sim, realmente não faz sentido. Por isso que ele começou a frase, a despeito da sólida performance. A performance tá boa, tanto a operacional quanto a de ganho de capital ali. E o que ele tá ganhando de receita imobiliária tá bom. O que ele tá fazendo de ganho de capital tá bom. Tá tudo bom. E mesmo assim ele tá diminuindo os dividendos? Como assim? Se tá tudo bom, por que não sobe esses dividendos? Por que não sobe? Tinha que subir, não é verdade? Ah, tá tudo bom, eu vou distribuir menos? Aí o pessoal ficou brabo. Eu também fiquei brabo, certo? Vamos tentar entender aqui por quê. Ó, devendo reduzir a distribuição diante do cenário atual de alta volatilidade e desconto dos ativos, influenciados principalmente por fatores sistêmicos do mercado de fundos imobiliários e da renda variável como um todo, que tem se mostrado sensíveis às incertezas macroeconômicas, como a expectativa de manutenção de juros elevados por um período mais prolongado. Então ele falou assim, ó, o resultado tá bom, eu vou distribuir menos,
porque o mercado tá com medo. Fez sentido pra você? Pausa o vídeo aí, digita aí. Fez sentido pra você ou não? Pra mim não fez sentido. Aí ele continua, ó. O objetivo é preservar o resultado excedente do fundo com o intuito de reestabelecer os patamares recentes de distribuição assim que houver uma reversão da tendência de curto prazo. Vale ressaltar que, em conformidade com a lei vigente ali dos fundos imobiliários, ele deve distribuir no mínimo 95% do seu lucro semestral em regime caixa. Então preste atenção, ele vai reduzir dividendo, pelo menos até o fechamento do semestre. E aí você pode pensar que isso aqui tá acontecendo com a taxa de performance. Aí ele quer reduzir um pouco o pagamento ali para poder, lá no final do semestre, em julho, ele capturar aqui essa taxa de performance que ele vai conseguir bater o IPCA e tal. Vou fazer uma explicação sobre taxa de performance. Tem muita gente que tem dúvida sobre, como é que é cobrada essa taxa de performance, como que funciona direitinho. Então aqui você já vai aprender sobre o que é taxa de performance e aí por final eu vou te dar minha opinião sobre o que você tem que fazer com a HSML, porque a gente tem 3 opções, tá? A gente tem 3 opções. Então fique esperto, isso aqui agora vai ser ensinamento absurdo. Não vai aprender curso pago, não vai aprender curso pago, realmente. Aqui eu tô te entregando a experiência que eu tenho e realmente o conhecimento que eu disponibilizo para os alunos do Método 2 em 1. Inclusive esse vídeo só tá sendo gravado por uma discussão que aconteceu ali dentro da parte de análise do Método 2 em 1. Então a realidade da redução dos proventos do HSML e HSLG. E o pessoal tá discutindo aqui, tem parte de dúvidas, tem parte de desafio de RI, de leituras. Cara, essa comunidade do Método 2 em 1 aqui tá absurda, realmente tá loucura. Se você ainda não sabe investir em fundos imobiliários, se você tá com medo de investir em fundos imobiliários nesse momento, tá em queda, porque cara, a gente nunca teve preços tão baratos para investir em fundos imobiliários. A gente nunca teve preço, nem lá em 2016, não tivemos preços tão baratos para investir em fundos imobiliários. Se você ainda não tem fundos imobiliários na sua carteira, se você ainda não entende muito bem o que é fundo imobiliário, ou se você já tem fundo imobiliário na carteira, mas continua investindo de maneira, ridícula, de maneira realmente medíocre, te convido a fazer parte do Método 2 em 1, no melhor curso de fundos imobiliários desse planeta. Você vai sair de lá fazendo esse tipo de análise, você vai sair de lá lendo o relatório gerencial dos fundos imobiliários em 10, 15 minutos. A gente fez um workshop agora, nesse último dia 10 agora de dezembro, e o pessoal viu que eles conseguiam ler relatório gerencial, pessoas que nunca tinham lido. Depois de uma aula teórica, a gente fez realmente uma aula muito braba ali, depois de uma aula teórica eles conseguiram ler em 20 minutos, 25 minutos. Então, pelo amor de Deus, cara, não perde essa oportunidade, não deixa passar pro próximo ano, lá em 2027, lá em 2028, quando trocar o governo, aí você vai começar a investir? Não, ao investir agora que tá descontado, você tá escutando? Agora que tá descontado. Aí você espera lá em 2028, quando tá tudo bufando, né, tá tudo lindo, todo mundo com a carteira verde, aí você começa a investir. Perdeu o dinheiro, pô. Tinha que ter investido antes, né? Pra ganhar o dinheiro todo mundo, né? Eu construí aqui uma tabelinha bem básica, tá? Perdão aí aos que são mais chatos. É bem básica pra quem não sabe entender de verdade, tá? Da onde que vem essa taxa de performance, como que ela funciona e como que ela vai impactar nos seus investimentos dentro dos fundos imobiliários. Como que você tem que olhar pra ela. Primeiro ponto, taxa de performance dos fundos imobiliários é bom ou é ruim? Cara, na minha opinião, é bom. Depende do benchmark. Eles têm uma meta pra alcançar. Sempre quando eles passarem essa meta, eles vão ganhar um a mais, o gestor. Vamos colocar isso como se fosse comissão para vendedor. Aí pensa que você é um vendedor de carros e aí o chefe chega lá para te motivar a vender. Ele fala assim, ó, seu salário é 3 mil, mas sempre que você vender acima de 200 mil, eu vou te dar mais 1.000 de bônus. Sempre que você vender mais de 500 mil, eu vou te dar 2.000 de bônus. Isso aí é um modelo de taxa de performance. É a taxa de performance fixa, com prêmios de acordo com o que você for batendo a meta. Só que, no caso dos fundos imobiliários, a taxa de performance é sobre o excedente. Então, como que vai funcionar isso aqui? Sempre, lembre disso, sempre, a taxa de performance ela é cobrada sobre o resultado do fundo, sobre resultado do fundo. Então, quando você vai ler a DRE de um fundo, você vai ver lá todas as despesas e tal, você vai ver o resultado do fundo, a taxa de performance é cobrada sobre esse resultado, beleza? Então aqui eu tô simulando e eu tô tirando a complexidade de uma DRE, que não tem complexidade nenhuma, você consegue avaliar assim, uma aulinha aí de 40 minutos do Método 2 em 1, você consegue aprender a analisar a DRE tranquilo. Vou pegar aqui só a parte de resultado mesmo. Então, o fundo, vou pegar que o HSML teve um resultado aí, ou seja, ele conseguiu guardar, ele capturou de receita do aluguel dos shoppings, ele fez vendas e tal, e todo o resultado dele no mês foi 32 mil reais, beleza? 32 mil reais. Eu coloquei só 32 mil mesmo pra ficar fácil. E aí ele conseguiu repetir esse mesmo resultado durante 6 meses. Então lá, 32 mil, 32 mil, 32 mil, 32 mil, 32 mil, 32 mil, deu total no semestre 192 mil, beleza? Até aqui nenhum problema. E aí eu tô colocando aqui que ele tem 32 mil cotas. Logo, o esperado para distribuição é esse aqui. E aí eu tô simulando o guidance aqui de 2025, só para você entender como vai funcionar.
lá, ó. Qual que é o esperado? É a distribuição de 95%. Por quê? Porque lá no artigo 10 da lei 8668, a obrigação de distribuição dos fundos imobiliários é 95% do lucro líquido do exercício, ou seja, do resultado do fundo imobiliário, isso no semestre. No semestre. Presta atenção, isso é no semestre. Por que que a gente espera que ele distribua 95% mensal? Porque normalmente isso é uma prática adotada pelos fundos imobiliários. 95% do resultado do fundo tem que ser distribuído no semestre. Ele não consegue usar como se ele distribuísse só 95% no final do semestre para tentar usar esse dinheiro para fazer dinheiro. Por quê? Não dá tempo. É muito rápido, é semestre. Não dá tempo. O mercado imobiliário não é assim. Você não compra um galpão logístico, um shopping e vende ele em menos de 6 meses. Comprou e vendeu em menos de 6 meses? Não, tem que dar o tempo de valorizar, né? Tem que dar o tempo... Pô, não tem como. Então, não faz muito sentido você não distribuir 95%, porque o cotista fica feliz que tá recebendo 95% do lucro distribuído, às vezes até mais, né? O limite mínimo é 95%, é para distribuir 100%. Então, você distribui mensalmente aí o máximo que você consegue, o cotista fica feliz, o cotista feliz ele compra mais a cota sendo mais comprado, o PVP sobe, o PVP subindo, o gestor também fica feliz, que ele ganha taxa de gestão sobre o valor de mercado, normalmente, e pode fazer emissão. Fazendo emissão, ele aumenta, né, o quanto que ele consegue receber de receita e assim uma bola de neve. Então, todo mundo fica feliz. Quando tem uma distribuição boa, todo mundo fica feliz. Nós ficamos felizes, o gestor fica feliz, a administradora fica feliz, todo mundo fica feliz. Então, o esperado aqui, como o resultado é o tanto de dinheiro que ele ganhou, dividido pelo tanto de cotas que tem, logo vai dar R$1 por cota de resultado. Ele tem que distribuir 95 centavos, então eu coloquei aqui que ele tem que distribuir 95%, então 95% de R$1 é 95 centavos. O esperado é que ele distribua 95 centavos durante todo o semestre, e lá no final do semestre, então, deu 5,75, que foi literalmente 95%, ó lá, ó, igual o resultado do semestre, vezes 0,95. Ó lá, dá R$182 mil, olha lá, dividido pelas 32 mil cotas, dá quanto? 5,70 por cota. Então, isso aqui é o resultado esperado. O que que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo diminuir. Eles estão querendo colocar lá o guidance, até coloquei guidance aqui, ó, guidance de 65 centavos, né? Tava pagando 80 centavos, quer diminuir para 65. Vamos ver qual que é o impacto disso aqui na sua carteira? Olha só, você vai receber 30 centavos a menos durante 5 meses. Então, 65, 65, 65, 65, 65. Aqui, o cara que investiu nesse fundo aqui, que paga 95% ao mês, recebeu 4,75 já. E o cara que tá aqui, ó, recebeu só 3,25. Então, qual que é o impacto? Diminui, você já consegue enxergar que diminui o potencial de aporte desse cara. Ele investe em fundos imobiliários para ter fluxo de caixa ou para se aposentar. Então, ele tem uma aposentadoria menor ou ele tem menos fluxo de caixa para investir. Imagina só, você tá no momento agora, no cenário onde os fundos imobiliários estão todos descontados, tudo descontado. Você quer mais dividendo ou menos dividendo? Eu quero é dividendo. Eu quero é dividendo, mais de dividendo que eu conseguir, eu quero. Por quê? Porque aí eu tenho mais dinheiro para comprar mais fundo imobiliário, que estão mais descontados, aumentando mais meu dividendo, e aí isso faz com que uma bola de neve gire, entendeu? E aí no último mês do semestre, a obrigação, a lei faz com que 95% obriga que 95% do lucro seja distribuído. Então esses 30 centavos que ficaram sendo ancorados aqui, toda essa diferença, ela vai ser distribuída aqui. Então no final do semestre, este fundo aqui que não distribuiu 95%, ele distribuiu só 65%. No final do semestre, você vai ter que distribuir 95% de todo o lucro para trás e o deste mês. Ou seja, o fundo de cima vai pagar 95 centavos, como todos os outros meses, e esse fundo de baixo aqui vai pagar 2,45. Totalizando no semestre, calculando aqui como se todos os dois tivessem o mesmo resultado, calculando no semestre, o mesmo 5,70. Os mesmos 5,70. Beleza? Diferença, você viu alguma coisa aqui diferente? Não, a única coisa é que esse aqui vai manter uma boa, né? Uma boa convivência com o seu cotista. Esse aqui, pela justificativa, talvez ele mantenha uma boa convivência com o cliente lá, né? Com o cotista. A gente teve uma boa justificativa? Sinceramente, olha isso aqui. A gente teve uma boa justificativa? Não tivemos boa justificativa, não. O fundo tá indo bem, mas vou reduzir a distribuição porque o mercado tá com medo. Isso é uma boa justificativa? O mercado tá com medo, preço cai. Eu quero é que distribua pra eu comprar os trem barato. Não é uma boa justificativa. Vacilar na justificativa. Isso vamos ter que fazer. Vamos ter que convocar, inclusive, o exército do Método 2 em 1 pra mandar e-mail pros caras pra poder identificar o que foi. Não consegui me entender não, cara. Como assim? Eu vou montar um texto. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te ensinar como que você também vai fazer parte do exército do Método 2 em 1. A gente vai incomodar esse gestor. A gente tem que incomodar eles. A gente paga a taxa de administração, a gente paga a taxa de performance deles, né? Então a gente tem que ter a clareza do que tá acontecendo. É pra isso que serve a relação com os investidores, pra gente realmente se relacionar com eles. Voltando aqui pra tabela, lembra, a taxa de performance, ela tem um benchmark, então ela tem uma meta. Aqui na taxa de performance do HSML é IPCA mais 6%. Tudo que exceder IPCA mais 6%, ele vai ganhar 20% de taxa de performance. Então é sobre o que exceder, não é sobre o total. Vamos supor que eu coloquei para facilitar o exemplo, que a meta, o IPCA mais 6 aí, teoricamente teria rendido 180 mil no semestre, enquanto o fundo rendeu 192 mil. Ou seja, ele bateu a meta? Bateu. Então tem taxa de performance? Tem. Quanto que é a taxa de performance? É 20% sobre o excedente, tá aqui escrito aqui, ó. 20% sobre o excedente
excedente do benchmark. Então a gente tem o benchmark que é os 180, batemos 192, então o excedente foi 12. Aí ele vai ganhar 20% dos 12. Isso é bom ou é ruim? É bom demais, moço. Se o benchmark for bom, é bom. Por quê? Porque você vai estimular o gestor a ganhar dinheiro. Se o gestor ganha dinheiro, você também ganha. Imagina lá na comissão do carro. Se o cara lá, ele poderia vender só um carro, tranquilo, ou poderia vender nada. Vai pagar a taxa de administração mesmo. O salário fixo é a taxa de administração, a taxa de gestão, salário fixo. Mas, se ele vender 5 carrinhos de 100 mil, ganhou 500 mil, rapaz, você vai ganhar a performance. O cara vai pagar a performance pra ele, vai pagar a comissão, ao invés de 3 mil, vai ganhar 4 mil. E ele ficou feliz, porque ele vendeu mais, ganhou a taxa de comissão. E nós também ficamos felizes, porque nós vendemos 5 carros, nós ganhamos mais dinheiro. Então a taxa de performance é bom pros dois. É lógico, o benchmark tem que ser bom. Por exemplo, se eu colocar aqui PCA mais 2, horrível. Aí vamos supor aqui que a meta era 140. Aí eu subo seu salário se você tropeçar. Não, aí não, aí não. Então aí o benchmark tem que ser bom, tá? E PCA mais 6 é um benchmark muito bom. Chegando à conclusão do vídeo, a gente vai falar sobre os 3 pontos dos investidores agora, né? Vamos ver em qual deles você se enquadra. Não acredito que o fundo tá fazendo isso, que a gestão tá fazendo isso pra mexer na taxa de performance, que pode ser a dúvida de algumas pessoas aí, porque não vai mexer na taxa de performance, não mexe, né? Vai mexer só com o distribuído. O resultado do fundo vai continuar o mesmo, então não vai mexer na taxa de performance, beleza? Daí tudo bem. Segundo, por que ele faria isso? Eu fico pensando, pra que diminuir distribuição neste momento? Não faz sentido. É só se ele quiser realmente um fechamento de semestre lá em 2025 muito bom. E aí, quem vai nos responder com certeza isso é o próprio gestor. Não tem como, eu tô só confabulando aqui. E eu vou deixar minha opinião, né? Tamo aqui, você quer saber minha opinião, vou deixar minha opinião. E aí a gente vai perguntar pro gestor pra gente ver se é isso mesmo. Olha só, se ele diminuir a distribuição agora, de 2 é 1. Primeiro ponto, ele acha que o fundo vai mal, o resultado vai diminuir, então ele já quer deixar um pouquinho em reserva, justamente porque se reduzir, eu tô ali pagando 65 centavos e o meu resultado em abril foi 30 centavos, eu preciso de uma reserva de lucro para poder manter o pagamento de dividendo estável. Então o primeiro é do gestor pensar que o resultado vai diminuir e por isso ele já tá guardando uma gordurinha, porque quando o resultado diminuir, ele mantém o pagamento de dividendos pelo menos estável. Vai cair ali para 65 centavos, mas pelo menos se mantém estável. E o que eu não acho que é a ideia do gestor, sendo bem sincero, né? Realmente eu não sou gestor, então o gestor tem uma visão, pelo menos deveria ter, né? Uma visão muito mais ampla do que eu sobre um modelo de negócio, com certeza, né? Ele tá lá negociando, então ele tem mais visão do que eu. Inclusive eu pago ele por isso. Logo, pode ser esse primeiro ponto. Eu acho que não é, porque o fundo realmente tá indo muito bem. O gestor tá desempenhando o fundo muito bem. O shopping tá vendendo muito bem. As vendas que estão acontecendo estão sendo boas, né? Tem aquele negócio lá da alavancagem, mas enfim, o fundo tá desenvolvendo bem. É um dos melhores fundos que tem aí agora. Realmente, é um dos melhores fundos de shopping que tem aí. Então, só resta pensar no segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? O fundo quer impressionar. O fundo quer impressionar. Lá no final do primeiro semestre de 2025. Lá em junho de 2025. Meter uma cacetada. Pagar R$3 de dividendo. Pagar R$2 de dividendo. Pagar R$1,90 de dividendo. Enquanto todos os outros meses foi 0,65. Isso vai fazer o quê? Chamar leigo para receber o dividendo. O preço da cota sobe. Bate o PVP de 1 no momento em que a taxa Selic já vai estar mais estabilizada. Pelo menos é o que a gente espera. Talvez seja essa visão do gestor. Vai subir até março, 14,25. Depois abril, maio ali, talvez suba para um 14,75. Talvez estacione no 15, não sabemos. Mas lá pro meio do ano que vem para frente, teoricamente já é para essas taxas estar em platô. Não subir mais. Vai ficar alta, mas não subir mais. Com essa taxa alta, não dá para pegar emprestado. CRI vai ficar caro. A dívida dele já vai ficar cara. Logo, seria o momento perfeito para uma emissão de cotas. Só que a emissão de cotas só agrada o cotista se for acima do PVP. Com a cota tá acima do PVP, você emite, aí beleza. Abaixo do PVP, destrói PL. Então, talvez seja esse chamariz de leigo, chamariz para os cotistas virem, a cota subir, PVP chegar próximo de 1 ou bater o seu 1 lá, emitir cota, emitiu a cota para poder quitar a alavancagem, fazer novas compras, agora que o momento tá muito barato, tá tudo barato. Crise, né? Tudo barato. Então compra shopping mais barato, enfim. Talvez seja essa a ideia do gestor. Não sabemos. Como vamos saber? Enviando um e-mail. Eu já vou te explicar como que a gente vai fazer, beleza? E aí, nesses momentos de especulação de mercado, que estamos falando aqui do HSML, vai acontecer com o HSLG também, você pode ser 3 tipos de investidores. Eu prefiro ser esse do meio aqui, ó, que é o buy and hold. O buy and hold é aquele cara que aguenta o tranco. Ele aguenta o tranco. Então, o fundo não mudou o fundamento. Continua bom, continua sendo fundo de shopping, continua, né, do mesmo jeito. Não mudou o fundamento. Não foi igual o CPTS que deu uma mudada no fundamento, né? Pelo menos pelo regulamento deu uma mudada, né? Enfim, você fica firme nas suas cotas, não compra mais porque você não sabe, não vende também porque não mudou o fundamento, e aí pode acontecer de duas uma, né? Que são os apostadores. A primeira, o fundo continuar distribuindo 80 centavos do mesmo jeito, ele abriu o guides para 0,65, mas continua distribuindo 80 centavos. Ele vai recuperar o que ele caiu ali, os seus 4, 5%, e aí o buy and hold vai ganhar esse
esses 4, 5% que ele manteve. Ou pode acontecer o contrário, né? Cair lá para 0,65 centavos e aí o dividendo caindo vai fazer com que a cota caia. E aí o buy and hold vai ficar com a queda na cota. E aí vem os apostadores. Primeiro apostador, vou comprar agora porque eu acredito que vai continuar distribuindo 80 centavos. Logo, distribuindo 80 centavos, eu ganho esses 5% de valorização aí, porque agora já tá descontado. E tem o outro apostador, vou vender tudo que eu tenho ou não vou comprar. Vou vender tudo que eu tenho, imagina, você é cotista do HSML, eu vou vender tudo agora porque eu acredito que vai cair lá para 0,65 centavos a distribuição. Cair na distribuição para 0,65 centavos, o fundo vai cair mais e aí eu recompro ele lá mais abaixo. Tem esses dois apostadores. O buy and hold de verdade, que é o cara que se mantém firme, aquele cara que não vai ficar fazendo muita movimentação de mercado, é aquele cara que ele vai comprar se o fundo tá bom e tá descontado. Se acontecer alguma coisa e ele ficar mais descontado, ele compra mais, vai baixando seu preço médio. Esse cara ele vai escutar de alguém. Ele vai escutar de um dos dois apostadores. Porque se tem um apostando na alta, outro apostando na queda, um dos dois vai acertar. Concorda comigo? Um dos dois vai acertar. O que errou vai ficar calado. O que errou vai ficar calado, não vai falar nada do buy and hold. Mas o que acertar vai falar assim: esses buy and hold aí não ganham dinheiro nenhum. Esses buy and hold aí só fica perdendo o preço médio. Era muito melhor, era óbvio. Agora, depois que aconteceu o fato, né? Era óbvio que era só vender ou só comprar, que ia subir ou que ia cair. A gente não tem bola de cristal. Então eu prefiro ser esse do meio, que é o cara com bom senso, que é o cara que faz bons investimentos no momento. Então no momento, não tá na hora de você comprar mais HSML, mas não tá na hora de você vender. A gente não sabe o que tá acontecendo. Se você quiser apostar, você vai virar um apostador, tudo bem, não tem problema nenhum. Talvez sua rentabilidade seja até maior do que a minha, mas você não terá o mesmo tipo de consciência que eu tenho, você não acumulará do mesmo jeito que eu acumularei, que eu farei isso no resto da minha vida, você apostará no resto da sua vida. E você em algum momento vai errar, você vai perder todo o seu ganho de uma aposta assertiva. Enquanto eu tô só acumulando cota, porque eu foco na renda passiva e não nos ganhozinhos de capitais de valorização. Espero que você tenha entendido todos os pontos desse vídeo. Se você não entendeu, volta lá pra entender bem certinho o que é taxa de performance. Isso vai ser libertador na sua vida. Você não vai mais cair na armadilha de achar que taxa de performance é ruim. Você vai conseguir avaliar ela, saber de onde que ela é cobrada, tá? Não é ruim não, taxa de performance. E segundo, sobre o que fazer em momentos como esse, né? Isso é muito importante. Como que você vai mandar o e-mail agora pro gestor? Eu vou digitar um texto. Eu vou mandar lá no grupo do Método 2 em 1 para que todos mandem também. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. O primeiro comentário fixado vai ser o texto que a gente vai mandar e você vai só copiar e colar lá. Ó, o texto é esse que eu já vou deixar digitado bem certinho. Eu sou da geração de dividendos. Eu vim aqui buscar esclarecimento com o maior respeito possível, mas gostaria de entender por que a redução do guidance, já que a justificativa dentro do relatório gerencial não me convenceu. Afinal, se o mercado está com medo e o cenário está ruim, eu quero é mais distribuição para que eu possa comprar mais fundos imobiliários que estão descontados, como por exemplo o próprio HSML que tá descontado pra caramba. Você não concorda comigo, gestor? E aí ele vai dar a explicação dele, a gente vai colocar todos os e-mails iguais, título igual, corpo igual, todo mundo vindo do mesmo lugar, porque aí ou ele vai falar comigo e aí eu passo isso tudo pra vocês, ou ele vai responder todo mundo, que eu acho pouco provável. Mas a gente vai conseguir uma resposta mais assertiva. Se um ou outro manda, às vezes pode passar desapercebido, beleza? Então fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Conto com vocês aí também pra mandar o e-mail aí, a gente ter esse esclarecimento, né, do gestor. Tamo junto, fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. O HSML não deixou de ser um fundo bom. Agora você tem que tomar cuidado um pouquinho aí pra gente esperar o que vai acontecer, beleza?